falar um pouquinho sobre a assistência à saúde do estudante no âmbito dos estudos federais, mais especificamente dentro do IFP. Então, depois de toda essa conversa sobre SUS, o que é importante a gente pontuar? Que a assistência à saúde dentro do Instituto Federal, ela não está vinculada ao Ministério da Saúde, tá? Na verdade, ela é uma iniciativa do MEC através do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, através desse programa de assistência estudantil é que foi instituída a política de assistência estudantil. Por que a gente precisa falar sobre a política de assistência estudantil? Porque a saúde ela vai fazer parte dessa política dentro dos estudos federais, tá? Anteriormente, a instituição dessa política, da POLAI, né, que é a Política de Assistência Estudantil, o IFP ele não dispunha de uma regulamentação específica e nem de recursos orçamentários próprios para serem aplicados nas ações da assistência estudantil. Então, foi só a partir da instituição dessa política que pôde se regulamentar essas ações. E o que é a política de assistência estudantil? É um conjunto de princípios e diretrizes que norteia a implantação de programas que visam garantir o acesso, a permanência e o êxito acadêmico na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico. Então, é através da política estudantil que a instituição vai implementar ações que vão apoiar a formação do aluno, que vão melhorar a experiência dele durante a sua vida acadêmica na instituição e também prevenir a evasão escolar. Então, as ações da POLAI, ela é feita através de programas, tá? E existem dois programas que fazem parte dessas ações da POLAI, que é o Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social. Esse programa, para que o aluno tenha acesso às ações desse programa, ele precisa passar por uma seleção, que é o que a assistência social faz no campus. E existem também os programas universais, e são esses programas universais que vai interessar para a gente aqui falando de saúde. Então, os programas universais, eles são destinados a todos os alunos do campus. Basta você estar matriculado. E é dentro desses programas universais é que vai entrar a assistência à saúde do estudante. E quais são os objetivos desses programas universais? O primeiro objetivo é o atendimento às necessidades básicas dos estudantes, e aqui entra a assistência à saúde, né? Então, através do atendimento dessas necessidades básicas, é que vai haver um incentivo à formação acadêmica e a promoção do desenvolvimento integral no processo educacional. Dentro desses programas universais, existem três categorias. E a primeira delas é o atendimento ao estudante, e é essa que vai interessar para a gente, porque é dentro dessa primeira categoria que vai estar a assistência à saúde do estudante. E qual é o foco central da assistência à saúde dentro dos institutos federais? O foco central vai ser a promoção e a prevenção da saúde na perspectiva da educação em saúde. Então, é através dessa educação em saúde que o aluno vai adquirir ferramentas para que ele possa ter um maior controle sobre sua saúde. E, dessa forma, promover o bem-estar físico, psíquico e social do estudante. Então, dentro dessa perspectiva de educação em saúde, da assistência à saúde do estudante, existem algumas proposições. A primeira delas é fomentar o protagonismo estudantil na prevenção e promoção da saúde. Então, as ações da assistência estudantil, ela vai buscar esse propósito de fomentar esse protagonismo, fazer com que o aluno ele adquira conhecimentos em saúde, para que ele possa ter um maior controle sobre sua própria saúde, ou seja, exercer um protagonismo em relação a isso.
ofertar assistência médica, odontológica e psicológica para o atendimento básico, ou seja, os serviços oferecidos dentro do IFP, eles vão suprir as necessidades básicas, tá? Eles vão ser atendimentos de ordem básica, lá no primeiro nível de atenção, tá bom? E quando há a necessidade de demandas mais complexas, quando o aluno tem alguma condição que seja de maior complexidade, esse serviço vai realizar os encaminhamentos necessários, tanto para a rede pública ou para a rede privada. Então, nesse aspecto, a gente observa a parceria entre a assistência de saúde que existe dentro do Instituto com o Sistema Único de Saúde. Incentivar a cultura da paz, prevenindo as diferentes expressões de violência. Então, todo esse trabalho é feito através da educação em saúde. Prevenir o uso e abuso de álcool e outras drogas. Abordar questões relativas à sexualidade e à prevenção das DSTs. Então, esse trabalho ele é feito tanto através das palestras que a gente faz sobre saúde, como também nos atendimentos individuais. A gente também trabalha a educação em saúde nos atendimentos individuais, inserir no cotidiano educacional questões relativas à saúde mental. Então, a gente vê esse trabalho sendo feito pela nossa psicóloga, Caroline, então ela trabalha muito bem essa questão da saúde mental com os alunos, identificar e investigar as condições de saúde dos estudantes, para que a gente possa mapear quais são as suas necessidades, para que a gente possa programar essas ações de acordo com as condições que esses estudantes apresentam. Em relação aos desafios, né, da assistência à saúde dentro do IFP. Bem, as ações de saúde do IFP, elas são voltadas para a promoção e prevenção da saúde e atendimento das demandas básicas, tá? No entanto, a gente tem ainda um grande número de alunos que chegam com necessidades curativas mais complexas. E essas necessidades curativas mais complexas, elas não vão poder ser supridas, resolvidas dentro do IFP, porque a gente não vai ter os recursos necessários, né? O ideal seria que esses alunos, essas ações de promoção e prevenção de saúde, elas fossem implementadas mais precocemente na vida escolar, né, para que doenças que são totalmente preveníveis e que alguns alunos apresentam, elas pudessem ser prevenidas realmente nesses anos mais precoces da história escolar do aluno. Outro desafio também enfrentado pela assistência à saúde da instituição é a questão do financiamento e também da burocracia, tá? Infelizmente, a gente ainda enfrenta problemas em relação à escassez dos recursos, tá? Os serviços de saúde, eles são bastante dinâmicos. Então, a gente sempre está precisando comprar algum material. Às vezes um equipamento quebra e a gente vai ter que parar o serviço por conta ou da indisponibilidade de recursos ou por conta da demora de se resolver esses problemas. Então, esse é um grande desafio que a gente enfrenta dentro da instituição. Em relação à gestão. A gestão da assistência à saúde do estudante, ela é feita pela política de assistência estudantil, tá? No âmbito geral do IFP, ela é feita pela Diretoria de Assistência Estudantil, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, e dentro dos campi, ela é feita pela Coordenação de Assistência Estudantil ou Comissão de Assistência Estudantil, vinculada à Diretoria Geral. Então, dentro do campus, especificamente do Campus Picos, a gente tem uma comissão de assistência estudantil. E essa comissão ela é nomeada através de portaria, e isso é feito anualmente, tá? Dentro do setor de saúde, a gente vai ter duas servidoras que vão fazer parte dessa comissão, que é a psicóloga, a Carol, e a nutricionista, que é a Gisnayana.
Então, essa comissão de assistência estudantil, ela vai ser responsável por organizar, executar, coordenar e controlar as atividades da Polar. Então, mensalmente é feito um relatório. Todos os servidores do setor de saúde, eles fazem um relatório mensal das suas atividades, né, dos alunos que são atendidos, dos procedimentos que são realizados, o quantitativo de atendimentos que são feitos. E todas essas informações são enviadas para essa comissão. E, anualmente, há também um relatório relativo aos recursos orçamentários que a gente utilizou. E aí, através dessas informações, a Comissão de Assistência Estudantil vai poder controlar essas atividades, né, ver como é que os recursos estão sendo utilizados dentro da assistência. Em relação ao financiamento, como eu falei anteriormente, agora o IFP ele tem o financiamento próprio destinado à assistência à saúde. Então, dentro do IFP, a assistência em saúde ela é exclusiva para o aluno, tá? E esse financiamento ele é feito através da ação orçamentária 2994, que trata da assistência ao educando da educação profissional tecnológica, através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, tá? E, eventualmente, quando a administração da instituição julgar necessário e houver recursos disponíveis, esses recursos podem ser também empregados na política de assistência estudantil. Bom, então a gente viu como é que funciona o sistema de saúde dentro do IFP, qual é a finalidade, como que é a gestão dessa assistência e como que vocês, alunos, podem contribuir para a melhoria desses serviços, né? Então, essa contribuição é feita através das entidades representativas dos estudantes, que são espaços em que vocês vão poder discutir propostas, fazer sugestões, fazer críticas à assistência. Então, tudo isso é feito dentro desses espaços, que são os grêmios estudantis, no âmbito do ensino médio. Então, através desses grêmios é que vocês vão fazer essas propostas e submeter essas propostas à comissão de assistência estudantil, para que a comissão possa avaliar se são pertinentes. Então, é através dessas entidades, da organização dessas entidades, que vocês vão poder contribuir na melhoria dos serviços de assistência à saúde dentro da instituição, ok? Bom, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma. E agora a gente está aberto às perguntas, tá bom? Professor? Olá, muito obrigada, né, a fala do Heriberto, da Naila e da Ana Clara. Quer comentar algo, Dolage? Professora, eu posso fazer uma correção? Pode. Na minha fala, quando eu falei das leis orgânicas, eu errei um algarismo. Então, eu quero fazer a correção. Veja só, as duas leis, é a lei 8.080 de 1990 e a lei 8.142 de 1990. Ok, Naila? Ok, Heriberto, obrigado. Cadê os alunos? Fazer igual aqui mesmo. Cadê tua voz, Miriam? Cadê? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Para a equipe? Professor, eles explicam muito bem, então não tenho dúvidas. Como é, Renan? Não ouvi direito. Eles explicaram de uma forma bem legal, então não tenho dúvidas, ficou bem esclarecido. Claro, né? Agradecer aí a eles e a vocês.
Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, a gente vai disponibilizar esse material para os professores estarem enviando para vocês. E também vocês podem falar com a gente através do Instagram do IF Picos, que a gente tem acesso também. Inclusive, vocês fiquem ligados lá, que essa semana vai ter muita novidade, principalmente sobre o Outubro Rosa, que é de interesse para todo mundo, né? Ótimo. Muito obrigado, Naila, Heriberto e Ana Clara. Obrigado mesmo. Obrigada. Inclusive, se os meninos estiverem lá treinando, aí foi um tema de saúde, aí eles estiverem fazendo a proposta de intervenção, se tiver com medo de botar um conselho, na verdade não é um conselho, eles podem perguntar a vocês, assim? Pode, sim. Pode. Inclusive, aí, tem nossos Instagrams pessoais, que pode ser até mais rápido, né? Podem falar com No a gente. e-mail também, no e-mail No institucional, e-mail, pronto, melhor ainda. No eles e-mail. podem entrar em contato. A gente pode estar indicando também literaturas, né? Textos, materiais para eles estarem dando. Eu, inclusive, tenho uma indicação de um site, eu descobri até esses dias, maravilhoso, sobre assuntos de política, tudo de forma bem simples e bem fácil de entender. Ótimo, gente. Muito obrigado. E aí, vocês viram aí a riqueza do tema, né, gente? Porque vocês viram desde lá de quando a Heriberto estava falando que essa relação da saúde, ela se dava já com a economia, com a previdência. Então, quando a gente pensa em saúde, não é algo isolado, né? Então, já vem desde o seu histórico, já vem essa relação da saúde com a economia, com as preocupações, o que realmente, de fato, era prioridade, o que passou a ser prioridade. Nós vimos que com a Constituição Cidadã, que está completando aí 32 anos, salvo engano, agora, né, a gente viu que a saúde, ela entra como um direito social, então, entrando como um direito social, ela é um direito fundamental, tá? E sendo um direito fundamental, ela é uma cláusula pétrea, ninguém mexe, ninguém muda. Então, com a Constituição Cidadã, a gente vê aí toda essa historinha se consolidar, né? E de maneira muito, muito interessante. E como a Naila vem e coloca, e mais especificado, como a Ana Clara falou, que é no âmbito do Instituto Federal, né? E aí, eu não sei se vocês viram, mas a gente tem várias ideias aí. Eu sugiro a vocês que vocês repassem os slides, tomem nota, criem, simulem, pensem num tema e simulem, criem uma tese, e aí, em cima da tese, simulam uma proposta de intervenção, quem poderia fazer o quê. Simulem também, pessoal, aquele detalhamento que a Maria das Dores explicou no encontro passado, que é quando você diz assim, por exemplo, alguma coisa que eu anotei aqui, só um minuto, quando você diz conferência de saúde, aí você explica rapidamente, detalha o que seria essa conferência de saúde, os conselhos municipais de saúde, vírgula, principais, não sei se eu posso chamar de órgão, conselho, órgão? Pode. Posso, né? Tá. Então, conselhos municipais de saúde, vírgula, principal órgão deliberativo, né, na questão da saúde, e fecha a vírgula e continua a proposta de intervenção, certo? Então, sabe essa duvidazinha se eu podia chamar conselho de órgão? São essas coisas que às vezes vão fazer a diferença. Eu entendo a pergunta que o Wagnerson fez para a gente, se o avaliador ele vai atrás de alguma informação equivocada que o aluno coloque na redação. Nós só temos de 3 a 5 minutos, via de regra, para corrigir uma redação. A demanda é muita. Então, quando as redações chegam para a gente só pode disponibilizar lá no máximo 5 a 7 minutos. Então, a via de regra é 3 a 5 minutos. Então, por exemplo, vocês viram o que aconteceu no tema passado, que todo mundo botou o Ministério da Cultura. Só que se a gente for ver hoje, o Ministério da Cultura, ele é uma secretaria que está dentro da pasta, salvo engano, do Ministério da Cidadania. Algo assim. Vocês viram que os alunos não perderam ponto porque colocaram o Ministério da Cultura, que não existe mais. Está atrelado agora a uma outra pasta, certo? Mas vejam que interessante você colocar os pingos nos is. Você
mencionar um conselho de saúde, me fiz botar um negócio desse, um conselho de saúde, uma conferência de saúde, eu boto 200 na proposta de intervenção. Entendem? Então, assim, se você tem manejo desses termos, de quem faz o quê, isso fica mais fácil. Professor Duarte, então a gente teria que saber de tudo isso que os 3 palestrantes falaram, pelo menos, de tudo não, porque, vejam, a gente não sabe, né? A gente vai lá e pesquisa, faz um estudo disso, daquilo outro. Mas pelo menos o mínimo, né? E de entender que não, a expressão única não é só Ministério da Saúde, né? A via de participação do cidadão, ela não se dá só via o conselho, ela se dá também via conferência, né? E aí a gente entender também que isso que os 3 falaram, que é muito importante, a participação em massa da sociedade, que aí essa participação, dando pressão, fiscalizando, tudo isso, aí a gente chama isso de sociedade civil organizada, tá? Ou seja, é a sociedade civil organizada. Então, vejam a importância desses setores aí na elaboração de uma política pública, na execução de uma política pública, na fiscalização de uma política pública, né? Então, vejam aí esses termos aí, o que está dentro do campo semântico, né? Na hora eu fui selecionando aqui, fazendo um campo semântico em torno da saúde, a gente tem modelo de saúde atual, história da saúde pública no Brasil, que é bom para contextualizar a introdução antes de mostrar a tese, porque aí a gente tem o seguinte, você pode fazer um breve histórico, pegar algum desses pontos aí, dependendo do recorte que o tema lá na hora faça, te proponha, um desses pontinhos aí que o Eriverton levantou, por exemplo, e aí você faz um breve histórico, mais uma oração concessiva do tipo, apesar de um avanço nesse contexto histórico, mas a situação problema. Ainda acontece isso. Aí, se ainda acontece isso, o que é esse isso? Aqueles problemas que quase que eu parava a fala de Nália e dizia, minha gente, fotografem. Eu não sei se Nália... Não sei se vocês lembram, Nália botou um problema, botou uma série, eu fotografei, peraí que eu vou dizer bem aqui. Sim, tem, assim, na apresentação da Naila, tem vários mapas mentais que dá para vocês pararem, fazerem print. Alguns ela não conseguiu... eu não falei tempo apresentar, mas tinha um lá que eu vi, assim, que uma das características do Sistema Único de Saúde era o fato dele ser... no Brasil tem, e não é uma coisa que tem em todo mundo, né? É uma particularidade nossa. Que às vezes a gente fica ressaltando a benevolência de sistemas de outros lugares, de outros países, e a gente nem sabe o quão é rico é o nosso sistema de saúde, o quanto é gasto aqui de uma forma diferenciada de outros países europeus, né? Que a gente está acostumado a entender que eles são superiores, digamos assim, em alguns outros aspectos. Mas volta. Aí você pega, puxa esse breve... Isso na introdução, né? Você puxa esse breve histórico, mais uma oração concessiva do tipo, apesar de se ter um avanço considerável ou significativo... Gente, vamos sair por esses termos, tá? Aí continua com uma oração mostrando a situação do problema, que aí pode ser um desafio, um problema que existe, ou alguma coisa para se combater, ou então só mostrar a importância como foi nesse último tema que a gente deu para vocês criarem, que foi, não sei onde foi que eu botei, peraí, que foi saúde mental e ciência da cultura do autocuidado. Então, assim, como vocês viram lá naqueles vídeos lá que a gente gravou, que nós postamos, o próprio tema, às vezes, te dá a situação problema. Tá? Então, a situação problema ela pode ser a importância ou a falta dela, ou não cuidado dessa importância, ou não olhar para essa importância. Pode ser um desafio, situação problema pode ser um desafio, situação problema pode ser uma estratégia para ser buscada, certo? Então, aí ela coloca vários, aí quando ela estava explicando a questão do SUS. Recursos financeiros insuficientes e fracionados. Gente, olha essas expressões fechadas, né? Que interessantes. Pouca participação do Estado no financiamento, desvio de recurso,
ineficiência de gestão, deficiência de recursos humanos, precarização das relações de trabalho, resolutividade insuficiente, limitações ao serviço, no acesso aos serviços. Então, dependendo do que vocês encontrem na temática e do recorte que vocês possam dar, qualquer um desses problemas aqui já pode ser a situação um problema. Que aí você bota para fechar a introdução. Faz a breve contextualizaçãozinha, no meio coloca uma concessiva, ainda que, apesar de, embora que, e termina com a situação problema, dependendo do recorte. E aí, nas intervenções, na proposta de intervenção, tem várias possibilidades que eles deram aí, pessoal, várias. Cidadão nos conselhos, cidadão conferência de saúde, as plataformas, as duas plataformas, eu não sabia, né? Olha que interessante, a dialogo.gov.br e a mudamos.org. Será que eu não estou falhando enquanto cidadão, quando eu não sei dessas plataformas? Né? Porque a noção de democracia e de cidadania, ela está em torno disso, da minha participação nessas políticas afirmativas e nessas Tem também os sindicatos, ONGs, né? Exatamente. Tem entidades representativas de algum segmento. Isso. Uhum. E aí tem várias outras questões que foram colocadas aí, pessoal. É sentar, rever o vídeo, tomar nota, passar slide por slide, né? E ficar criando teses, situações. Se o tema fosse esse, que tese eu levantaria e que proposta de intervenção eu levantaria? Bota os slides da equipe de saúde do lado e diz assim, deixa eu ver como é que eu posso fazer essa proposta de intervenção. Quem é o agente nesse caso para essa tese? E manda para a gente aqui do laboratório de redação que a gente corrige. Se tiver em dúvidas, a equipe se prontificou pelo e-mail institucional também, né? E é isso, pessoal, sem palavras para agradecer o esforço de vocês e essas explanações muito caras, que nos são muito caras. Né? Bem, eu reitero, agradecendo também, novamente. A gente falou bastante a gente retomou a palestra do Heriberto, a parte que o Heriberto falou, e da Naila, mas eu reitero também o que a Ana Clara falou, trazendo essa especificidade de uma política do MEC, diferenciada aí, uma política de assistência estudantil, o que pode ir lá para a proposta de intervenção de vocês, né? Então, prestem atenção em como é que isso se organiza, como o IF é um diferencial, né? E como isso pode, sei lá, ser expandido, né? Então, é isso. Então, vocês têm vários instrumentos aqui, instrumentos para falar das problemáticas do sistema público de saúde e de suas benesses, né? Assim como propor intervenções. Agradeço a todos que participaram, ao Everton, a Ana Clara, a Naila, ao professor Valdemar Duarte e a todos os alunos que estão aqui conosco até agora.